Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, querida telespectadora da TVI. Hoje, dia 4 de agosto, estamos dando pontapé inicial nesse Agosto Lilás aqui no programa Ela por Elas, hein? Porque aí em outras grades, em outras programações da grade, tenho certeza que os nossos apresentadores já falaram, não tenho dúvida disso. Mas hoje, 4 de agosto, é o primeiro dia que o Ela por Elas vai abordar o início do Agosto Lilás. O que é o Agosto Lilás, Úrsula? Bom, antes de começar a falar, deixa eu dar aquele bom dia especial, como eu sempre faço. Bom dia pra você, telespectadora querida, essa mulher empoderada, que sabe dos seus direitos, que nasceu para ser a guardiã de si mesma e dos seus filhos, que não suporta ou tolera nenhum tipo de relacionamento tóxico, abusivo, violento. Aquela mulher que é decidida, que sabe do seu valor, que sabe que nasceu para ser amada e respeitada. E, portanto, é uma mulher posicionada, que sabe dos seus direitos e corre atrás, hein? Ó, mulher maravilhosa, acima da média. Bom dia para você, querido telespectador, homem de alto nível que assiste a TVI, aquele homem que trata bem a sua esposa, que trata bem as suas filhas, suas colegas de trabalho, as mulheres com as quais convive direta e indiretamente, aquele homem que sabe, hein, que no lugar que se ganha o pão, não se compra e nem se come a carne. Ei, Úrsula, que história é essa de comprar carne? É comer a carne. Bom, mas tem muito homem que compra para poder comer, amigo. Ó, fica a dica, hein? Ó, lugar de trabalho não é lugar de você arranjar paquera, hein? Principalmente se você for casado. Bora se respeitar? Mas o telespectador da TV é aquele que se passa na rua e uma mulher tá precisando de socorro, é o primeiro a ajudar e a ligar pro 180 ou pro 190 para prestar socorro e solidariedade para aquela mulher. Primeiro porque ele sabe que a partir dele, como agente transformador do mundo, o mundo realmente vai mudar. E também porque ele sabe que hoje o socorro pode estar sendo pedido por uma desconhecida. Amanhã pode ser a sua esposa, uma filha, uma irmã, uma mãe que realmente precise de socorro. Então, ó, meu bom dia tá completo, hein? Pra mulher maravilhosa que nos assiste e pro homem de respeito que nos acompanha. Vamos lá? Vamos falar? Vamos falar sobre o Agosto Lilás? Vamos? Ó, vamos falar do Agosto Lilás. Esse mês aí, cuja campanha foi instituída a partir de 2020, né? Exatamente para dar um destaque especial à Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006, e para que fosse implementado como um mês de conscientização, debate, conversas, né? A respeito da violência doméstica. Não que nos outros meses do ano nós não estejamos aí aptos, né? E responsáveis a falar sobre violência doméstica. Mas o Agosto Lilás é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E aí, a gente já começa dizendo que o Disque de Denúncia é o 180, amiga! É o 180. Nós apoiamos essa causa. Denuncie! Ó, o Agosto Lilás vai ser um mês em que a TVI vai estar, do início ao fim, tratando sobre essa temática, trazendo convidados, abordando esse assunto tão delicado, tão espinhoso, mas ao mesmo tempo tão necessário. Porque nós precisamos, enquanto emissora de televisão, contribuir para a conscientização da população. Ó, nós infelizmente ocupamos o quinto país, o lugar do quinto país do mundo, a quinta posição mundial nós ocupamos. De que, Úrsula? Bom,
como o país que mais mata mulheres. Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. E o último Fórum Nacional de Segurança Pública nos informou que todos os tipos de violências contra as mulheres cresceram absurdamente. E batemos recorde no número de feminicídios. E aí, quando você acha que esse assunto lá para São Paulo, lá para o Rio de Janeiro, lá para os outros estados, você se depara diuturnamente com notícias, inclusive daqui de Itabuna. Quantas de nós ficou assustada diante das redes sociais e das imagens de um servidor público aqui em Itabuna agredindo a sua companheira com a qual dividia a casa, a vida e a cama por 3 anos? Vamos lá, produção? Vamos passar essas imagens tão delicadas? Esse servidor, que inclusive já foi afastado da prefeitura, olha lá. O nome dele é José Eduardo. Eduardo, conhecido como Eduardo. Olha lá. Ele socando a cara da companheira dele. Ó. Ela segurando o celular, ele queria o celular, começou a puxar o cabelo, a esmurrar o rosto. E aí começou a querer tirar a roupa dela, olha lá. Ó. Puxou a calça, puxou o top. E mais adiante um pouquinho, ele continua batendo. E tem uma parte das imagens, que talvez não esteja nesse vídeo, mas que ele pisa, inclusive, na cabeça da companheira dele. Vamos passar de novo? Olha lá. Olha que cena deplorável. Isso aconteceu na semana passada aqui em Itabuna, no interior da Bahia, e foi motivo de notícia nacional. Passou até na TV Record, hein? Ó. Passou no SBT, na Globo, passou aí a nível nacional, não foi nem estadual, nacional. Infelizmente, Itabuna estava aí nas manchetes com uma notícia tão vexatória como essa. E a gente soube, e tivemos fontes fidedignas que nos apontam que esse camarada aí, infelizmente, já havia violentado outras ex-mulheres dele, que inclusive chegou notícias para nós, né? Através das seguidoras das redes sociais. Aliás, segue a gente lá, @adv.ursulamatos no Instagram. Chegou notícias pra gente que esse camarada já havia quebrado o braço de uma antiga companheira, afundado o crânio, tirado o dente, tamanha violência que ele realmente protagonizou, supostamente protagonizou em desfavor de uma antiga companheira. Aliás, quando essa notícia veio à tona, uma das ex-namoradas desse camarada, que foi vítima de violência doméstica também, se utilizou das redes sociais para dizer, graças a Deus, aquilo que estava oculto veio à tona e a máscara desse camarada finalmente foi arrancada. Olha, deplorável, hein? O fato é que a Prefeitura de Itabuna, através do seu prefeito, né, que é a autoridade máxima aqui da nossa cidade, emitiu uma nota de repúdio à situação, a esposa também, a Andréa Castro, no mesmo sentido, repudiando essas cenas de violência doméstica e mais do que isso, anunciaram a exoneração desse servidor, né, dizendo que o município de Itabuna, de fato, não tolera nenhum tipo de violência, principalmente violência protagonizada contra mulheres. Ó, fica aí o nosso acolhimento, fica aí o nosso abrigo para essa mulher que foi exposta a essa situação de violência. Poderia ter sido qualquer uma de nós, e foi uma de nós, né? Essa é a verdade. Foi uma mulher grapiúna, uma mulher que mora em Itabuna, que está tão próxima de nós, estava ali, no Mangabinha, né? No UBS 4, na verdade. E ele é que mora no Mangabinha. E, infelizmente, esse camarada entrou pela porta da frente da DEAN alguns dias depois, fugiu do flagrante, claro, e entrou pela porta da frente, prestou depoimento e foi liberado. E isso é uma vergonha, um escárnio na cara da sociedade, um assinte, um deboche, mas é a brecha legal, a brecha da lei. A nossa lei, infelizmente, a nossa legislação não comportaria uma prisão, né? Tanto assim que, como ele fugiu do flagrante, ele entrou e saiu pela porta da frente da delegacia e a titular, a doutora Catiana, não pôde fazer muita coisa, porque ainda não saiu nenhuma decisão no sentido de
mandar prender esse cara truculento, agressivo, agressor. Aliás, era para ter trazido uma fotinha dele aí, para deixar ele bem famoso, né? Mas como a gente não trouxe, segue lá nas redes sociais que você vai encontrar o rostinho desse camarada, ó. Boa pinta, ninguém olha para ele e diz que ele é capaz de fazer um trem desse, mas faz, hein, amiga? Então puxa a capivara, puxa a ficha do camarada que você eventualmente comece a se relacionar, porque é importante saber do histórico desse cara. Não ignore os sinais. Vamos ali? Vamos falar? Vamos falar? Vamos falar para essas meninas lindas que estão me acompanhando? Não ignore os sinais. Não ignore, não ignore. Pelo amor de Deus, não ignore. Ó, até quando? Ele vai começar a falar alto com você e você vai... Não, ele estava nervoso. Não, ele hoje estava alterado. Não, ele hoje teve um aborrecimento, por isso que ele me empurrou. Amiga, o xingamento de hoje é o tapa de amanhã. O tapa de amanhã é o tiro de depois de amanhã. E é o feminicídio que você, né, tanto teme, né, e tanto sabe e tem conhecimento de que, infelizmente, é uma realidade no nosso país e mundialmente essa é uma realidade. Então, não seja a próxima vítima. Não aceite nenhum tipo de relacionamento abusivo, tóxico, violento. Não se permita se tornar estatística. Ao menor sinal de violência, caia fora. E aí, produção, a gente pode passar os outros vídeos? Bom, não foi só Itabuna não, hein? Não foi só Itabuna não. Vamos trocar de câmera? Não foi só Itabuna. Não foi. Todas nós fomos aí impactadas com as cenas de 2 casos absurdos que aconteceram nos últimos dias. Uma violência protagonizada em 35 segundos dentro de um elevador, lá em Natal. Esse camarada entrou no elevador e em 35 segundos desferiu contra sua namorada 61 golpes na face dela. E aí, amigos, quebrou tudo. Mandíbula, nariz, os ossos da face, o olho dela está completamente machucado, inclusive com a possibilidade, infelizmente, de perda de visão. Esse cara transformou a vida desta mulher num verdadeiro inferno. Vê comigo aí essas cenas, olha lá. Ele dentro do elevador, espancando a namorada com socos em sequência. E depois ele alegou o quê? Surto. Um surto, porque ele tem claustrofobia. Olha que romântico. Olha lá. 61 golpes no rosto dessa mulher. Gente, é surreal. A truculência é muito surreal. É muito surreal. E a gente precisa se posicionar enquanto sociedade para dar um basta, olha lá. Um cara boa pinta, musculoso, né? Que vive em academia. E olha o que esse cara fez. Olha o que esse cara fez com a namorada dele. Aliás, eu quero passar pro telespectador da TVI, o vídeo em que a gente consegue ver como foi que a namorada dele ficou. Olha lá, gente. Pelas imagens já dá pra ver o tanto que ela tá ensanguentada. Olha lá. Olha pra isso. Olha pra isso. Olha lá. Que truculência. Olha lá, gente. 61 golpes. Ela ficou sem defesa, acuada aí na lateral do elevador, no cantinho do elevador. E quando ele entrou no elevador, ele já entrou olhando para cima para saber se as câmeras estavam ligadas, se ele estava sendo monitorado. E mesmo tendo percebido a existência de câmeras, ele não se conteve, não se intimidou. Olha lá. Gente, o rosto dessa mulher ficou completamente tomado por sangue e lesões, né? E aí a gente teve vamos dizer assim, a notícia que nos aliviou. O porteiro que estava de plantão e que, portanto, assistiu ao vivo às agressões, chamou a polícia através do 190. E a polícia prendeu esse camarada em flagrante. Aliás, foram os vizinhos, junto com o porteiro do prédio, que segurou esse camarada porque ele queria, obviamente, fugir do flagrante, correr, sair, né, fugir, para
que a polícia não colocasse a mão nele. Olha como ele é corajoso. Ele é corajoso só contra mulheres, contra outros homens não. Aliás, esse cara está preso. A defesa desse camarada pediu uma cela individual para que ele pudesse ter a sua integridade física e emocional preservadas. Olha que romântico. Ele está com medo que os presidiários, os colegas de cela, façam com ele o que ele fez contra essa mulher. E aí, amigos, quem vai falar agora não é a advogada, não. Porque a advogada sabe, né, que ele realmente teria direito de estar numa cela separada, né, para, de fato, se manter aí vivo, para que o Estado não seja responsabilizado com o que eventualmente possa acontecer com ele. Quem vai falar agora é a mulher. Olha, eu só desejo para ele que ele realmente esteja bem acompanhado na cela. Para que façam com ele as mesmas massagens que ele fez na namorada. Porque é o que, no mínimo, esse camarada, esse sem vergonha, sem caráter, esse troglodita merece. Olha lá o rosto da Juliana. O rosto da Juliana ficou completamente deformado, dilacerado, enquanto que as mãos dele ficaram machucadas, obviamente, porque 35 segundos com 65 socos. Olha lá a mão dele. A mão dele ficou machucada, mas o rosto dela ficou dilacerado. E claro, as marcas não são físicas, somente físicas. São marcas emocionais, marcas psicológicas, que vão ficar e vão acompanhar essa mulher para o resto da vida dela. Bom, os populares lá da cidade desse cara ficaram tão revoltados que foram até a casa dele, pincharam o portão e disseram que se a justiça não fizer a parte dela, que então a rua vai cobrar cada um dos socos que ele desferiu contra a sua namorada. É um caso que nos choca e nos causa muita indignação. Olha lá, vamos para o terceiro caso? Vamos! Vamos lá, Cássio. Um caso que envolveu uma médica. Por que eu estou trazendo isso aqui, gente? Para vocês verem que violência doméstica não é assunto que diz respeito tão somente às mulheres vulneráveis socialmente falando, economicamente falando. Infelizmente, essa é uma epidemia. Essa é uma doença, uma pandêmica, é uma situação pandêmica, né? É um câncer realmente metástase, que não escolhe classe, não escolhe religião, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe, gente. Basta ser mulher, escolheu o gênero, acabou, né? E aí a gente também foi surpreendido e ficou em choque com as cenas dessa mulher, olha lá. Eles estavam indo pegar o elevador, esse cara é fisiculturista, era o namorado, ali já estavam discutindo, ela médica, e aí eles entram no elevador agora, tá vendo? Daqui a pouco voltam, quando voltam ela vai entrar no apartamento dela, ó, ela entra, vamos lá, fechou a porta, né? Aí ele vem atrás dela, tenta arrombar a maçaneta, olha lá, ele tenta abrir a porta, ó, e conseguiu. Ó, ainda tá tentando arrombar a maçaneta, ó lá. Mas tem uma hora que ele consegue. Bom, aí ele já saiu. Volta um pouquinho, por favor, Cássio. Aí ele já saiu, ó. Ele já saiu do apartamento com a mão quebrada. Ele quebrou o braço. Ele quebrou a mão. De tanto que bateu no rosto dessa namorada. Essa mulher, ela ficou internada, ainda tá. Vai passar por diversas cirurgias para reconstrução da face, assim como a Juliana, lá de Natal. E ele quebrou o braço. Ele quebrou o braço, de tanto que ele bateu nessa médica. Vamos passar de novo essas imagens, Cássio? Passa de novo aí esse vídeo. Passa aí. Olha lá. Eles entrando no elevador. Ó. E aí, já estavam discutindo, o clima já estava pesado. Aí eu quero mostrar para vocês, ó, aí ela volta, tranca o apartamento, ele vem logo depois, arromba a casa dela, arromba a fechadura. Olha lá, estava tão cego que ele nem lembrava mais qual era a direção do apartamento. Olha lá. E essas imagens aí do momento que ele tá arrombando, olha lá, tá arrombando ainda. E aí ele já tá saindo. Aí ele já tá saindo do apartamento já, ó. Ó a mão quebrada, gente, ó a mão. O dedo, a mão, o braço quebrou.
de tanto que ele bateu nessa mulher, o braço dele quebrou. É inacreditável. Isso aí não é... Isso é selvageria. Isso não é só violência doméstica, isso é tentativa de feminicídio. Pra mim, ele bateu pra matar. Assim como o cara lá do elevador do Natal. Ele bateu pra matar. Ele não bateu porque queria causar uma lesão. Não, não. Ele queria matar a namorada. Ele queria matar. Assim como o de Natal, esse cara queria matar essa médica. Né? A impressão que se tem é que eles ficam possessos, endemoniados. Bom, mas o fato é que depois que eles são presos, depois que eles são, né, confrontados pela justiça, viram mocinhas. Cássio, eu te mandei um vídeo aí do exato momento que ele está na frente do juiz, e aí o juiz pergunta: uai, você está com o braço quebrado? Foi o último link que eu te mandei, Cássio. Aí ele diz assim: quebrou. Mas você quebrou como? Você foi lá no momento da confusão, né? Foi no momento da confusão que quebrou. Ué, que momento da confusão? Foi a polícia? Não foi a polícia, não. Foi no momento da confusão. Quer dizer, mas estava um doce na frente do juiz. Um doce de coco, né? Para você ver que a coragem deles é somente para exercer de forma truculenta, agressiva, covarde, a palavra é essa, covarde contra a mulher. Porque diante de outros homens, eles ficam uma cedinha. Essa é a verdade. Ó, Úrsula, por que você está falando desses casos? Pelo amor de Deus. Segunda-feira de manhã, já vai começar amanhã com isso. Olha aqui, que hora, ó, a hora do dia, você está abordando isso. Gente, infelizmente, esse é um problema que assola o nosso país. E não tem hora para uma mulher sofrer algum tipo de violência doméstica. Seja ela física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Não existe hora. É exatamente por isso que a gente concorda com o fato de que a violência doméstica, porque ela é exercida, protagonizada em qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, a gente protege a história de que a DEAN tem que abrir 7 dias por semana, 24 horas por dia. Por que, Úrsula? Exatamente porque não tem hora. Não tem hora para uma mulher ser agredida. Então, olha lá. Você está machucado, quebrado? Tem áudio? Foram 61 socos no rosto da vítima, que a deixou com o rosto desfigurado e sequelas permanentes. Não sei se foi na hora da confusão, eu meio que saí de mim na hora, não me lembro exatamente. Então essa lesão não foi causada pela polícia, seria por conta... Não, pela polícia não. Pela polícia não, hein? Não foi pela polícia não, foi eu mesmo lá. Foi enquanto eu tava lá, ó. Acabando com o rosto da minha namorada. Bom, de qualquer sorte, só para deixar claro, o cara das imagens aí que diz que o braço dele quebrou e não foi a polícia e tal, não é o mesmo cara do elevador. É o namorado da médica, que bateu na médica, aquele das cenas que ele foi lá, arrombou a porta, entrou e já saiu com o braço quebrado. Esse aí que aparece dizendo que não foi o policial que quebrou, não foi a polícia que quebrou o braço dele, foi no momento da confusão. Foi o camarada, o fisiculturista, que agrediu a namorada que é médica. Você está pensando que isso só atinge mulheres de longe? Não. Nas últimas semanas, nós tivemos o conhecimento e o contato direto com médicas aqui da cidade de Itabuna, com mulheres que são casadas com médicos aqui em Itabuna e que estão enfrentando violências domésticas de todo tipo, patrimonial, sexual, moral, psicológica e física. Pasme, inclusive companheiras de cirurgiões dentistas por aqui. Ó, tá assim, ó. Tá assim. Para você ter noção de que, infelizmente, quem vê cara não vê coração e que esse não é um problema distante de nós. Esse é um problema da nossa sociedade. Tá aí em todas as cidades, em todos os estados, no país inteiro. O trem tá alastrado. Então, mais um motivo. Vamos mudar de câmera? Mais um motivo para que você entenda qual a real importância do Agosto Lilás. O Agosto Lilás é um mês de combate, de conscientização. É um mês que eu digo para você, mulher, ei, você nasceu para ser amada, você nasceu para ser respeitada. Não se permita continuar dentro de um relacionamento violento, em que você é diariamente vilipendiada.
em que você é desrespeitada da hora que acorda até a hora que dorme, em que você não é observada e amada como ser de valor, diga não. Não, é tolerância zero. Você não precisa passar por isso. Ah, Úrsula, mas eu estou nessa situação porque eu não tenho para onde ir. Tente se fortalecer junto à sua rede de apoio, aos seus familiares, aos seus amigos. E muitas de nós, infelizmente, quando está dentro de relacionamentos abusivos, a primeira coisa que os nossos narcisistas fazem conosco é enfraquecer as nossas relações com os nossos amigos e familiares. Exatamente para que eles consigam nos colocar dentro de uma bolha e exercer sobre nós, né, o protagonismo da violência psicológica, moral, sem interferência de quem está fora. Porque geralmente um amigo e um familiar, ele estando de fora, vai observar com mais facilidade os episódios recorrentes de violência que muitas de nós passamos todos os dias. Mas você pode e deve se posicionar como protagonista da tua vida. Decida hoje dar um basta nisso. Antes mesmo de denunciar, saia do relacionamento. Né? Não tem uma ordem perfeita, não tem uma receita de bolo. Primeiro denuncia para depois sair, primeiro sai para depois denunciar. Não. Mas você precisa dar o primeiro passo. Se o primeiro passo vai ser denunciar, ok. Muitas têm medo de sair desses relacionamentos porque têm filhos. E porque não sabe, por exemplo, que elas possuem o direito de continuar morando, habitando na residência que a família ocupa. Ah, Úrsula, mas esse imóvel a gente adquiriu na constância do casamento. Ok, você vai continuar morando com seus filhos e a Lei Maria da Penha vai tirar ele de lá. A própria medida protetiva vai tirar ele de lá. Ah, Úrsula, esse apartamento era dele. Quando eu cheguei aqui, ele já tinha, não importa. Se é o lugar que você continua morando, que estava morando com ele, você continua morando, ainda que sozinha, até que você consiga um lugar para ir morar e organizar a tua vida para sair dali e ir para um outro ambiente residencial, um ambiente doméstico. O que não dá é para você silenciar e esperar a gradação ou né, da violência. Porque, olha, amiga, o tapa de hoje pareceu leve, o de amanhã vai ser mais forte. Pode vir acompanhado de bala ou de uma arma branca para te dar facadas, arremessar em você objetos que possam te machucar, e você realmente não merece isso. E para as mamães que estão me assistindo, se eventualmente você está sendo vítima de violência doméstica, saiba que desde 2023 foi sancionada uma lei que te dá o direito de ter a guarda unilateral dos seus filhos. Portanto, se você foi vítima de violência doméstica e você está pedindo divórcio, você pode pedir liminarmente a fixação da guarda unilateral dos seus filhos em seu favor. Basta que você comprove no processo para o judiciário indícios do contexto de violência doméstica que você estava submetida, né? Não tem lógica você compartilhar a guarda com o seu algoz. Você não vai ficar ligando pro seu ex-marido que te batia, que te violentava psicologicamente. Oi, a gente vai colocar nosso filho aonde? Qual escola? No balé? Na ginástica olímpica? No judô? No futebol? Não. Esse tipo de coisa não existe. Até porque uma vítima de violência doméstica, ela vai ter medida protetiva. E com a medida protetiva, ela tem o direito de não estabelecer diálogos com o seu algoz. E ele tem o dever de não entrar em contato com a vítima, em hipótese alguma. Portanto, não coloca empecilho, desculpas ou obstáculos no teu psicológico, na tua mente. Não posterga, porque infelizmente o ano de 2024 foi o ano que o Brasil bateu o recorde de feminicídios. E óbvio que nós não queremos que você seja a próxima vítima de uma situação dessa. Mulher, você nasceu para ter uma vida em abundância. Seja você de qual religião for, não aceite nenhum tipo de orientação do seu líder espiritual, do seu líder religioso, no sentido de continuar dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, violento, orando e crendo na transformação desse camarada. Quem não quer ser transformado, liberto, salvo, não vai ser. Não vai ser. Não gasta o teu latim nas tuas orações, não gasta o teu tempo de jejum, de consagração, por alguém que não quer transformação.
E se você escolher esse caminho de oração, ao menos que você faça isso, longe do mesmo ambiente doméstico em que o seu algoz, o seu agressor estará. Eu respeito as tuas convicções religiosas, mas acima de tudo, eu te chamo aqui para a realidade, a fim de que você observe que você é alguém que tem valor e que a sua vida importa. Tá certo? Bom, Agosto Lilás não termina hoje. Agosto Lilás começa hoje. E ao longo do mês, nós vamos ter oportunidade para dialogar, ouvir outras pessoas, entrevistados, saber um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha e sobre esse mês de conscientização, diálogo, confrontações, confrontamentos, né? Essa é a palavra, né? Sobre essa temática tão delicada, mas também tão real, tão espinhosa, tão necessária. Nós vamos juntas combater e confrontar a violência doméstica. E mais do que isso, nós vamos conscientizar todas as mulheres que nos assistem a se posicionar no time Tolerância Zero para a violência doméstica. Esse é o Ela por Elas de hoje, no primeiro programa do Agosto Lilás. E nós temos um encontro marcado semana que vem, hein? Fica com Deus.